Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, número de eleitores aumenta mais de 8% em 4 anos. Moradores do bairro Piratini se manifestam sobre proposta feita pela prefeitura. No loteamento Orlandi, 37 famílias são autorizadas a voltar para casa. RS Fantástico realiza mostra de games em Gramado. Aquamotion é eleito o melhor parque temático do Brasil. Confira depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come on and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Número de eleitores em Gramado aumentou mais de 8% em 4 anos. Gramado terá 2.672 novos eleitores na eleição de 6 de outubro deste ano, em relação ao pleito municipal de 2020. De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, Gramado possui 34.564 pessoas aptas a votar, contra 31.892 eleitores em 2020, o aumento de 8,3%. A vizinha Canela, que possui crescimento populacional acima de Gramado, teve um aumento menor de eleitores nos últimos 4 anos. O crescimento foi de 7,2%. Hoje, o número de eleitores canelenses é de 35.381 pessoas, contra 32.991 em 2020. 37 famílias são autorizadas a voltar para casa no loteamento Orlandi. A Prefeitura de Gramado divulgou na última sexta-feira, dia 26 de julho, um mapa atualizado das residências interditadas no loteamento Orlandi. Na área, que foi uma das mais atingidas pelas chuvas, foi realizada uma intervenção radical de drenagens com trincheiras de 7 a 8 metros de profundidade e instalações de poços e drenos horizontais profundos para auxiliar no escoamento da água nos locais críticos. As obras foram realizadas pela
empresa contratada BSE Engenharia, especializada em geotecnia. Conforme anunciado pelo executivo, o resultado dos trabalhos diminuíram a movimentação do solo, possibilitando que 37 famílias retornassem para suas casas. No mapa atualizado sexta-feira, ainda há 7 residências em área amarela, que precisarão aguardar novas obras para autorização, e 12 em área vermelha. De acordo com os estudos, essa área em risco elevado está próxima da ruptura do solo, não havendo prazo para ser liberada para retorno das famílias. As obras no valor de 870 mil foram realizadas com recursos próprios do município. Ainda, o estudo indica que as intervenções serão capazes de cessar as movimentações por completo. Segundo a prefeitura, as obras continuam até dezembro e o monitoramento por um período de 12 meses. RS Fantástico organiza a mostra de games em Gramado. O Festival de Cinema de Gramado chega à sua 52ª edição, que acontece entre os dias 9 e 17 de agosto, e pela primeira vez nestes mais de meio século de história, dentro da programação do Conexões Gramado Filme Market, o festival será palco de uma mostra de games, promovida pelo RS Fantástico em parceria com o Clusters Game RS. Para a mostra de games, totens serão instalados na Sociedade Recreio Gramadense. Eles serão compostos de um computador, uma televisão e um puff e tablets, onde os visitantes poderão escolher entre 13 títulos e 11 produtoras gaúchas para jogar e se divertir. Os games ficarão disponíveis para o público do dia 10 até o dia 16, na Recreio, das 10 às 18 horas. Aquamotion é eleito o melhor parque temático do Brasil. Mais do que o primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul e agora o melhor parque aquático do Brasil, na última quarta-feira o Aquamotion de Gramado recebeu o troféu do prêmio Melhores Destinos 2023 e 2024. Criado em 2023, a premiação tem o objetivo de premiar empresas e serviços que se destacam no turismo, a partir da opinião pública. A última edição contou com a participação de mais de 26 mil eleitores do portal Melhores Destinos, um dos mais importantes players junto ao consumidor final. Atualmente é a premiação de turismo com o maior número de participantes do Brasil. A temperatura baixou. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A previsão se confirmou e a massa de ar polar vinda da Argentina e Uruguai derrubou a temperatura nesta segunda-feira e também trouxe chuva. A previsão é que as precipitações deem uma trégua nos próximos dias. Para terça, a meteorologia prevê céu parcialmente nublado, tempo seco e temperaturas que giram entre 8 e 16 graus. Moradores do bairro Piratini se manifestam sobre a proposta feita pela Prefeitura. Na quarta-feira, 24 de julho, a Prefeitura de Gramado reuniu moradores do Piratini e Defensoria Pública para apresentar a proposta referente aos 31 lotes que terão as casas demolidas no bairro. Conforme apresentado na reunião, o Executivo propôs a desapropriação dos terrenos para que obras de contenção sejam feitas na área, que foi severamente atingida pelas chuvas de maio. Moradora do Piratini há cerca de 25 anos, em entrevista à Gramado TV, Lenira explica a situação dos que residiam nas ruas interditadas. Agora é um momento que a gente já consegue falar, né, sem se emocionar, mas foi muito difícil no começo. A gente ter que sair de casa, deixar para trás a nossa história de vida, o nosso patrimônio. O resultado, às vezes,
no meu caso, pelo menos de 40 anos de trabalho em Gramado, e tu sabe que o trabalho em Gramado, ele exige muito das pessoas. A gente trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha de noite, trabalha feriado, para bem servir os nossos turistas, né, que esse é o nosso ganha-pão. Eu trabalhei a vida inteira e tudo que eu tinha eu investi aqui. E hoje eu não tenho mais nada, né? Hoje é muito triste tu não poder voltar para o teu lugar de noite, né? Hoje a gente mora, nos separamos, a nossa rua era uma comunidade bem unida. Nós era quase uma segunda família, todo mundo se conhecia, todo mundo se protegia, se auxiliava quando necessário. Então, esse espírito de comunidade que a gente tinha aqui tão presente, tão arraigado, a gente perdeu, né? Nós perdemos não só as nossas casas, nós perdemos o nosso passado, a nossa história, perdemos os nossos amigos e eu perdi a perspectiva de futuro também. É porque a gente fica muito sem norte quando tu não tem casa. Aqui, não sei se tu já conhecia aqui, Laura, mas a gente morava a 5 minutos a São Pedro, 5 minutos a pé. Hoje eu moro lá no Vale dos Pinheiros, são 15 quilômetros do centro de Gramado, eu tenho que vir de carro, né, se eu quiser vir nos meus horários, ou fico refém do horário de ônibus, que é o mínimo, são poucos horários, né. Então só aí eu tenho uma perda de vida de meia hora para ir, meia hora para voltar, e mais o custo de combustível e tudo mais. Então, o que a gente fica muito triste não é só pela perda das nossas casas, é pela falta de condição de recomeçar num outro lugar talvez tão próximo do centro, tão bem localizado quanto aqui. Então, essa reunião na quarta-feira foi destinada especificamente para essas 33 famílias que precisarão sair dos seus imóveis definitivamente, que não tem perspectiva de volta. No caso de Lenira, a proposta apresentada para cada metro quadrado de seu lote é de cerca de R$ 1.000. Conforme a procuradora do município, o valor dos lotes foi um estudo realizado por servidores concursados da Secretaria de Planejamento. Foram analisados a metragem, localização e valor de mercado. A prefeitura fez uma avaliação dos lotes e fez para esses moradores uma proposta, né, de pagar esses terrenos, né? Vão desapropriar e pagar esses terrenos, mas essa proposta da prefeitura é só para os terrenos, ela não contempla o valor das casas que tinha em cima. Então, muitos terrenos tinham 3, 4 moradores, cada um na sua casinha, porque é terreno de família, né? Então, nesses casos específicos, eu penso que vai ficar um pouco complicado, porque se pega o valor da que a prefeitura avaliou. Ao meu ver, o valor da avaliação do terreno, ele está correto, porque foi feito todo um estudo, foi feita uma análise de entorno, de valores de entorno. Então, o valor dos valores dos lotes, ele é razoável. E é interessante para quem era de uma única família o imóvel. Porém, para essas pessoas, essas famílias que dividiam lotes, que tinham 3, 4 casas, não vai ser possível, com esse valor proposto pela prefeitura, conseguir dividir em 3 ou 4 e comprar um imóvel em outro lugar em Gramado. Então, eu percebo que no momento, essa é a dificuldade de fechar um acordo com os moradores, né? Porque são poucos os imóveis também, por se tratar de uma localidade de famílias muito antigas, de pais que deixaram para filhos, que deixaram para netos, né? Então, também tem um embaraço na parte de documentação que tem que ser resolvido. Não acredito que isso se resolva assim muito rapidamente, sabe? Para a moradora, que faz parte do grupo de residentes no bairro atingidos pelas chuvas, a proposta apresentada não beneficia igualmente as 31 famílias. Olha só, o que eu tenho percebido que ainda não ficou bacana, um acordo legal para os moradores, para quem tem mais que uma casa em cima do mesmo lote, né, ou que são vários donos no mesmo lote. O que a doutora Mariana Reis, que é a advogada da prefeitura, nos garantiu, nos afirmou que no momento que se assina esse acordo para essa desapropriação, que até 30 dias as pessoas já receberiam o valor dos seus imóveis. Até o prefeito fez uma parte nesse momento, porque ele não sabia quantos moradores iriam aceitar o acordo. E que dependendo do número de pessoas e do montante que ia ser necessário, talvez ele tivesse que pagar até no máximo 3 vezes. Ontem, inclusive, eu vi em alguma rede social que já foi feito um levantamento que são apenas 6 imóveis que estão com a documentação adequada
para fechar o acordo e receber imediatamente. Então, pelo compromisso que eles firmaram para nós diante do defensor público, é que quem optar por esse acordo, pela desapropriação, vai receber em 30 dias, e pelo que o prefeito falou, no máximo em 3 vezes, talvez, assim, na pior das hipóteses, em 3 vezes. Agora a gente não sabe ainda quantas pessoas vão assinar e vão optar por essa solução ofertada pela prefeitura. Vizinho de Lenira, Paulo César, morador da rua Guilherme Dalry, também está há quase 3 meses fora de casa. Morando no bairro há 30 anos, a casa de Paulo não faz parte das 31 residências que precisarão ser demolidas. Mesmo assim, o morador não pôde retornar para casa. Olha, tá complicado, porque aconteceu todo esse problema, tem as casas aqui que estão ruindo, só que a minha ali no caso não aconteceu nada. Eu acho que poderia facilitar alguém que tenha visão de enxergar, aquele pessoal pode voltar, vamos facilitar a vida dele. Porque claro, a gente fica compadecido com quem perdeu, mas por que eu estou fora de casa recebendo um aluguel de 1.375 e pagando 2.000? Então eu acho injusto isso, facilita a vida de quem pode voltar. Conforme o morador, numa das reuniões, o município repassou uma estimativa de quando as famílias poderão retornar. O que foi passado na reunião até para tirar tudo isso aqui é de um ano e meio a 2 anos para fazer tudo. Só que daí 1 ano e meio, imagina. Aí 1 ano e meio, eu tenho a minha casa, eu trabalhei a vida inteira para fazer aquilo ali. Eu tenho 2 de aluguel, uma que a minha filha mora e a minha. A renda per capita não tem mais nada, só o que eu ganho, né? Que é pouca coisa. Então é complicado, é difícil, né? Nesses momentos a gente fica até meio sem saber o que falar. É complicadíssimo, complicado. Só quem passa para saber. Os moradores lamentam não só as perdas materiais, mas o esforço, o trabalho dedicados para construir a casa própria, como também os sonhos, histórias e amigos que se formaram ao longo dos anos naquela comunidade. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas da RBT, Adilnet e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.